Fala galera, sejam bem-vindos à série Bastidores do documentário André Matos, Maestro do Rock. Eu sou Anderson Bellini, diretor e idealizador desse projeto, e se você está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí, porque toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista com o produtor Felipe Colodetti. Ele foi produtor junto com o Sacha do disco Ritual do Xamã, então fica por aí que hoje tá quente. Antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês que a gente tem um conteúdo exclusivo só pra membros aqui nesse canal. É mesmo, temos os bootlegs, temos cenas deletadas do filme, coisas extremamente exclusivas só pra você que é muito fã do André Matos, como eu sou. Além disso, você tá ajudando o documentário e também você terá desconto na nossa lojinha, você terá o seu nome em todos os vídeos postados lá no Clube de Membros e também outros benefícios que só o Clube de Membros te dá. Então se torne agora mesmo membro do nosso canal do YouTube André Matos, Maestro do Rock, e comece a desfrutar de todos esses benefícios. Quer algo exclusivo? Se torne membro agora mesmo. Bom galera, essa entrevista foi gravada em março de 2020. Por que tanto tempo? Quando a gente fez a gravação com o Alex, eu recebi muito material logo depois da família do André. E a gente começou a analisar aquele material e digitalizar tudo. Né, eram fitas e fotos e tudo mais, que a gente queria fazer um levantamento do que tinha ali naquele material que a gente poderia usar no filme. Então a gente deu essa pausa nas gravações para organizar o material que a própria família do André estava nos enviando. Fora isso, a gente começou a ir atrás das coisas burocráticas e tudo mais para poder que o filme acontecesse, e começamos a entender como funcionaria essa parte de registros, a parte de como a gente poderia captar recursos para poder fazer o documentário, né? Lembrando que até esse momento eu não tinha ainda vaquinha, a gente não tinha ajuda do público nenhuma. Todo o recurso que foi feito nas gravações que estavam acontecendo até então eram feitas todos com recursos próprios meus, né? Eu estava investindo no filme, eu estava colocando o meu dinheiro no filme, então a gente não tinha esse recurso e eu via que as coisas custavam muito caro, né? Então a gente começou a ver uma questão de como a gente vai captar isso tudo mais. Então foi um período que a gente deu uma pausa nas gravações, mais para organizar material e organizar essa parte burocrática. O Felipe é um cara que não mora no Brasil mais, né? Ele mora nos Estados Unidos, então dificilmente ele viria para o Brasil para a gente poder fazer essa entrevista. E a gravação com o Felipe foi um divisor de águas para o documentário. Vocês vão entender por que já. Porque a gente decidiu fazer à distância. O Felipe falou, cara, eu sou um cara de estúdio, eu tenho aqui meu estúdio, eu tenho uma parte de vídeos no meu estúdio. E, cara, eu tenho uma câmera muito boa aqui, eu posso gravar com vocês e a gente faz uma ligação em vídeo e vocês vão me dirigindo aí à distância, vão me entrevistando como vocês estivessem aqui. A gente pensou bem na estrutura, como a gente ia fazer isso, e a gente decidiu nos colocarmos num notebook, onde ele conectaria por um aplicativo chamado Zoom, nos via, nós conseguiríamos ver ele, e ele responderia todas as perguntas para uma câmera dele, lá. Olha, a câmera tá apontada para cá e eu tô olhando para o computador que tá apontado para vocês. Então eu tô sempre olhando para vocês. Perfeito. Ótimo. E depois eles nos mandaria os arquivos da câmera. É como se a gente estivesse lá com ele, né? Obviamente que não teria um cinegrafista e tudo mais, não teria luz, a gente ficou preocupado de não ter uma equipe lá, né? Mas a gente falou, vamos testar. E o próprio Felipe se dispôs a fazer esse teste. Caso não desse certo, a gente tentaria uma outra forma, contrataria uma produtora lá e tudo mais, sem problema algum. E a gente testou e deu super certo. Lembrando que essa entrevista foi gravada dia 23 de março. Foi decretada a pandemia mundial. Então por que foi importante essa entrevista pra gente? Porque a gente fez muitas outras entrevistas pro documentário dessa forma. Que era uma forma onde a gente não precisaria ter contato com o entrevistado
né? E a gente poderia fazer à distância em qualquer lugar do mundo, desde que a pessoa tivesse uma câmera, um microfone, tivesse algum recurso para poder captar isso. E foi uma maneira que a gente utilizou muito, porque a gente não tinha previsão de quando aquela pandemia iria acabar e quando a gente poderia retomar o projeto. Então foi ótimo, porque a gente continuou trabalhando na pandemia, eu e o Thiago, né, fazendo as entrevistas, produzindo as pautas, indo atrás dos entrevistados. Os próprios entrevistados estavam com mais tempo para poder falar com a gente, porque estavam, né, de isolamento em casa. E o Felipe era um cara que tinha um estúdio super famoso, onde muita gente gravou. Foi gravado aquele projeto Hamlet, com a participação do André e um monte de banda nacional, inclusive na gravação desse Hamlet. E o Felipe fez a pré-produção do Fireworks também com o Angra, então ele já conhecia o André. Pré-produção do Angra, né, para o disco Fireworks. Então foi aí que a gente trabalhou bastante juntos, né, gravando todas as músicas, ou a maioria delas, sinceramente eu não me lembro exatamente quais a gente gravou, né, no estúdio para poder finalizar as ideias das músicas, dos arranjos, antes deles irem para a Inglaterra para gravar. Nessa época, né, o André já não estava mais, o Fireworks não ia ser produzido pelo Charlie, nem o Sasha juntos, né? Então o André já, como a gente já tinha uma relação mais próxima, ele já dizia que eu me daria muito bem trabalhando com o Sasha, e ele já tinha comentado de mim, do meu trabalho, para o Sasha. Então, né, dessa época, antes de surgir a oportunidade de fazer essa parceria que eu tive com o Sasha, né, o André já tinha previsto isso, né? E então essa foi, na verdade, uma ponte que o André fez, né, me ajudando a expandir os meus horizontes e me tornar conhecido para o Sasha, né? E quando eles foram gravar o Ritual, o Xamã convidou o Felipe para ser o produtor deles junto com o Sasha. E eles foram lá para a Alemanha para gravar esse disco, o Ritual. Nessa época que o Xamã se formou, devido ao Angra ter dividido, para mim foi uma época interessante, porque eu estava trabalhando com as duas bandas, né? Eu participei do processo de escolha do vocalista novo do Angra, né, e do baterista também. Então todas os testes de gravação e de bateristas e de vocalistas foram feitos por mim, né, no estúdio do Angra, né? Então eu já conhecia as músicas que o Angra iria lançar, né, nessa época, porque eu já tinha escutado todas com voz final e já sabia quem seria o vocalista. Eu viajei para a Alemanha nessa época e acompanhei as primeiras semanas de gravação do Angra com o produtor Dennis Ward. Ao mesmo tempo que o Angra estava gravando na Alemanha, o Rebirth, o Sasha estava produzindo o Xamã, as demos e ensaiando com o Xamã no estúdio em Wolfsburg, que nessa época, eu já trabalhava com o Sasha. Então, eu só aproveitei a viagem como se fosse uma escala, né? A primeira escala foi no estúdio do Angra e a segunda escala foi no estúdio do Xamã. Inclusive o Felipe nos mostrou vários itens que ele tinha lá, o microfone que o André gravou, o Ritual. É um microfone da década de 60 e de 70, e ele foi modificado, esse microfone, né, eram vários desses microfones, não era um só, mas esse modelo foi usado no estúdio da Gazeta, que era na Avenida Paulista, né, e foi um estúdio que chamava Reunidos. Esse estúdio gravou vários artistas famosos, Roberto Carlos, e vários artistas da Jovem Guarda, no final, na década de 60 e 70. Então esse foi um dos microfones que a gente usou, tanto no Xamã, no Ritual, quanto no Reason. Contou vários detalhes sobre a gravação da Fairy Tale, né, sobre a moça que cantou lá a Fairy Tale. Então, essa vocalista, ela chama Rannveig Sigurdardóttir. Ok, Rannveig.
Se você quiser Ela anotar. é alemã? Não, ela é da Islândia. E obviamente que eu não vou dar spoilers aqui, porque isso vai estar no terceiro episódio. Terceiro episódio que sai muito brevemente. A pergunta que eu mais respondo: o terceiro episódio sai quando a gente tiver recursos pra lançá-lo. Ninguém tá enrolando, ninguém tá segurando o terceiro episódio. O terceiro episódio vai sair quando a gente tiver os recursos adequados, os valores pra gente poder lançar o filme, porque nada é de graça. Então, se você quer que esse filme saia logo, nossa vaquinha tá aqui o tempo todo nos nossos vídeos aqui dos bastidores, o tempo todo aqui, ó, tá um QR Code aqui do seu lado pra você poder fazer a sua doação, ajudar. Além disso, o seu nome vai estar lá nos créditos do terceiro filme. Quem nos ajudou no primeiro e no segundo filme já tem seus nomes nos créditos. Então, nos ajude pra você também tá lá eternizado no filme do André Matos. Voltando aqui pra entrevista com o Felipe foi um cara que também nos ajudou muito com o pessoal lá do Japão, o pessoal que a gente entrevistou lá do Japão, né? O Capitão Wada e o Seigo Horiushi, que foi o responsável por levar o Angra lá pro Japão, fazer o sucesso do Angra no Japão, que ele trabalhava na época na JVC, né? Então, o Felipe foi o cara que nos ajudou muito a entrar em contato com os japoneses, deu os contatos lá dos produtores e a gente conseguiu falar com esse pessoal lá do Japão lá. E o Felipe foi um dos caras que mais nos deu B-sides. Se você viu nossos vídeos de B-sides aqui do nosso canal, tem muito o Felipe contando histórias de bastidores de gravação, de coisas que você não ouve no ritual. Trotes, brincadeiras de bastidores, o Felipe contou muitos detalhes. Ele deu uma entrevista pra gente de quase 4 horas, cara, e contou muita coisa legal. Você dando uma olhada aqui no nosso canal, você vai achar esses vídeos de Doc B-sides com o Felipe Colodetti, muito legal. Eu vou colocar um aqui pra vocês agora. Existe um trote que a gente sempre escutava no estúdio, fazia graça, que era... Existia um trote que era o trote do Pareto e o trote do português, né? O trote do português, ele girava em torno de pessoas que ligavam para uma padaria para pedir bolinho de bacalhau, mas eles só queriam, né, atazanar o português. Então a gente sempre falava desse bolinho de bacalhau, né, durante as gravações. E meu apelido, muitas vezes, pro André era Baca, né? Vai, Baca, vai mais uma, né? Vai de novo, né? Era sempre Baca. E aí o André chegou para mim um dia que a gente estava gravando as vozes, ele falou assim: olha, eu vou colocar bacalhau em uma das músicas. Eu falei: eu duvido. Ele falou assim: você duvida? Você vai ver, né? A música é Ritual, né? A música é Ritual do disco Ritual, né? Na introdução tem uma voz que é uma voz meio distorcida com flanger. Então essa voz é o André cantando bacalhau na introdução. Isso aí para vocês. Se vocês escutarem direitinho, vocês vão perceber que ele fala bacalhau. Além do Ritual, o Felipe voltou a trabalhar com o Xamã no Reason. Ele fez toda a pré-produção do Reason junto com o pessoal do Xamã. Ele fez as gravações, ele fez com que a coisa acontecesse com várias ideias que foram dadas no Reason, inclusive usar corda de baixo na guitarra. Então, isso tudo você vai ver no episódio 3. Eu queria mencionar algo que eu lembrei nesses últimos dias, depois que eu conversei com vocês, que a roupa que o André usou no Ritual Live, a gente comprou juntos, né? Numa loja que chama H&M. Eu não sei se essa loja existe no Brasil, né? Então era uma loja que tinha no centro da cidade, a gente precisava ir de carro. Então a gente foi junto, eu e o André, e eu ajudei ele a escolher aquela blusinha roxa que ele usa no Ritual Live. Então inclusive os colares, tudo isso que ele usava, ele comprou lá na Alemanha nessa época. Bom, esse foi o Bastidores do documentário André Matos, Maestro Rock, dessa semana com o Felipe Colodetti. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ativa o sininho, porque semana que vem eu volto com outro vídeo. E essa semana terão vários outros vídeos que vão entrar no canal para você não perder nenhum. Deixa o sininho ativado para você receber a notificação no teu e-mail e você tá por dentro de tudo do universo André Matos. Antes de finalizar, pergunta do Doc. A pergunta de hoje é: você já ouviu alguma coisa em alguma música de alguma banda que você acha que estão falando uma coisa ali que não tem nada a ver com a música? Conta aqui pra mim, que eu quero saber que música é essa e o que fala naquela música ali que você ouviu e ninguém ouviu.
Ah, você não conhece o documentário? Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo todos os links para você poder alugar ou comprar o filme, os 2 episódios que a gente tem lançado até então. Agora mesmo, você pode comprar ou alugar. Os links estão aqui na descrição e eu tô deixando aqui também nos cards. Muito obrigado e até a próxima.